De números e gráficos para cantos e melodias. O dia a dia de pai e filha mudou drasticamente após deixarem o trabalho como bancários para empreender com uma escola de música. Thaís era aluna de canto na Riff Musical quando o antigo dono fez uma proposta de venda do estabelecimento. Apaixonada por música, ela levou a sugestão para o pai. Apesar da resistência no início, Sérgio incentivou a ideia da filha e hoje, juntos, eles tocam o negócio dos sonhos. Antes de banco eu tive outros trabalhos, desde moleque a gente trabalha, na minha geração, é uma geração que começa a trabalhar muito cedo, então eu fiz muita coisa, mas realmente escola de música, administrar escola de música, nunca imaginei. Fala aí, não estava no seu sonho, vai. Não estava. Mas hoje é o seu sonho. Hoje é o sonho, tá vendo? Hoje é. Olá, meu nome é Sérgio, eu tenho 69 anos e trabalhei muitos anos em instituição financeira e já há 8 anos eu estou na Riff Musical. Eu sou Thaís, eu tenho 30 anos, trabalhei também em instituição financeira, trabalhei em banco e estou há 8 anos na Riff. Eu fazia aula na Riff, eu fiz aula na Riff bastante tempo, aula de canto, adorava, era meu hobby, era o que me tirava da realidade, momento meu, momento muito íntimo. Então, a música traz isso, ela te conecta com a tua essência, né? Então, eu estava na aula de canto e a gente sentia que era isso. Eu nunca tive terapia, não era terapia, mas era terapêutico, sabe? Então, eu sempre senti que fazer música me ajudava em tudo, me ajudava a ser melhor no trabalho, me ajudava a estudar, me ajudava a ter mais concentração, me ajudava a lidar com os meus problemas, muita coisa quando você não consegue falar, você não consegue expor. Então você toca ou canta sobre isso e parece que realmente aquilo vai trabalhando internamente dentro de você, que é uma coisa muito gostosa, né? Muito legal. Gente, a compra da Riff foi uma coisa muito louca, porque a gente não imaginava. Eu estava aqui como terapia, como fuga, na verdade. E um dia eu estava fazendo aula de canto e o fundador da Riff, o Eduardo conversou comigo. Amigão. E ele falou, olha, eu vou vender. Você não quer comprar? E eu falei, não sei como fazer isso, né? Quando ele virou para mim e falou, olha, eu vou vender a Riff. Eu falei, cara, você não pode fazer isso. É o único lugar que me tira de casa, é o lugar que me faz feliz, eu adoro vir pra cá, é aqui que eu quero ficar. Ele falou pra mim, então compra. E foi um baque, né? Eu falei, como é que eu vou pagar isso, Eduardo? Tá louco? Não tem dinheiro. Ele falou, não, mas a gente parcela até o final da vida, vai pagando. E eu liguei pra ele e eu falei, olha, tá sentado? O que você aprontou agora? Eu falei, senta que nós vamos conversar. Imagina. É o seguinte, vou comprar uma escola de música. Como é que é, Thaís? Eu falei, não, olha, calma, vai ser assim, vai ser tranquilo, a gente vai lidar com música, sim. A gente vai ter 2 férias por ano, lembra disso? Até hoje eu tô esperando. A gente tá 8 anos sem férias, mas tudo bem, sem final de semana, sem feriado, mas... Vamos comprar a escola, eu falei, mas... Filha, você tem alguma informação? Não tenho nada. É legal, vamos comprar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, como paga? Há uma pilha de cheque deste tamanho que tinha que pagar e a gente acabou, fomos lá, avaliamos, foi avaliando assim, mais calcado na honestidade que é do anterior, que era uma pessoa séria, e aí acabamos fazendo o negócio, entramos tudo aqui, e aí assustando, a gente, você imagina... Você vem de uma área de exatas para uma área de humanas, né? Uma coisa, banco bem formal, bem firme, e aí você vem para uma área onde as coisas andam diferente. Apesar da seriedade do negócio, ela tem a fluidez diferente. As pessoas são mais músicos, os músicos é diferente, pensam diferente, né? Então foi um choque para mim muito forte, né? Então é por isso que a gente ri, porque realmente foi um... Quando ela falou, vamos comprar a escola de música, eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha a menor expectativa de como seria isso, né?
Mas hoje garanto que eu faria de novo da mesma forma, tudo igual. Eu trabalhei, como falei, já disse, em banco, trabalhei durante 30 anos em instituição financeira. Como banco é uma instituição, uma grande instituição, são excelentes bancos, e isso fez com que a gente adquirisse muito conhecimento, tanto na parte administrativa quanto na parte de gestão. Isso acabou trazendo para a gente muita autonomia, né? E isso acabou influenciando diretamente na aquisição da Riff Musical. Eu trabalhei em banco também, eu sou psicóloga de formação, então também trabalhei com isso. Trabalhei em clínica, trabalhei em BGE, trabalhei um pouquinho de tudo, sempre com atendimento ao público, então sempre com essa questão de você entender a necessidade do outro e, né, se dispor a fazer alguma coisa sobre isso. E eu acho que essa experiência que a gente teve, toda através do banco, tanto através de administrativo, né, financeiro, ajudou muito. E essa questão do atendimento ao público, de você entender as pessoas, a parte da psicologia hoje, de você conseguir acolher as pessoas aqui dentro. Então, tudo isso formou um pouquinho do que é a Riff. A Riff é um pedacinho de tudo que a gente é. Eu acho que é isso. Eu entendo que empreender é uma situação assim, bem delicada, uma situação de muita responsabilidade. E para mim foi um diferencial muito grande. Eu estava numa área de exatas, como nós já falamos, e de repente você tem que ser dono de uma empresa, né? Então isso acaba mexendo muito com o teu pessoal, o teu íntimo, né? De você tentar saber até onde você é capaz, qual é a tua competência, do que você é capaz de fazer, né? Isso mexe muito com a estrutura da pessoa. E realmente é um desafio muito grande. Hoje no Brasil, como qualquer empreendedor, dentro de um mundo complicado que é o nosso, porque ao mesmo tempo você é uma empresa que tem a responsabilidade fiscal, contábil, tributária de um banco, como eu vim, e ao mesmo tempo você tem tudo isso de um tamanho pequeno, em que você tem todas as responsabilidades e tamanho, e tem que se virar sozinho, entre eu e a Thaís, que administramos tudo. Então, realmente é um desafio grande. Olha, do tempo que a gente comprou até o tempo que nós abrimos a porta, deu exatos... Um mês, foi porque a gente tinha analisado os documentos, pouca informação, mas de chegar a conversar com ele por 1, 2, 3 vezes e deu um molho de chave na nossa mão e falou assim, vira. Foi mais ou menos assim. Foi loucura, porque eu já estava aqui, até porque eu gostava de ficar aqui, e comecei a ajudá-lo na recepção. Então, entendi um pouquinho sobre essa dinâmica, aulas, marcação e tal. Mas, gente, era isso aqui, né? Era muito pouco perto do que a gente ela tinha só conhece. O dia a dia, uma parte muito pequena. Administrativa, verdade. E aí nós abrimos a porta e falamos, e agora? E aí um olhou para a cara do outro, a gente não sabia o que falar, como começar isso. E aí, de repente, a gente foi aprendendo muito com os professores. Eles foram os nossos mentores, assim, as pessoas que realmente muito no começo, adotaram a gente. Foram diferencial. Exatamente. Eles ajudaram, a gente falava, perguntava, conversava muito com eles sobre o negócio. Então, assim, como é música para vocês? O que acontece? Como é que funciona isso? Como é que vocês veem aquilo? E eu acho que até hoje são grandes parceiros, assim, grandes sócios, grandes pensadores. Então, hoje nossa forma de lidar com eles é na parceria mesmo. No início do negócio nós tivemos assim muita dificuldade, primeiro para mim, entender o todo. Começar como você saiu de um privilégio de ser funcionário para você assumir toda a responsabilidade de gestão, de ser dono, né? Por mais que a gente conhecia um pouco, a gente teve bastante ajudas, estudamos bastante, tivemos o Sebrae que nos ajudou, enfim, tivemos bastante
para estudo. Mas a dificuldade é que no dia seguinte todos os boletos você tinha que pagar daqui da empresa. E quando nós pegamos a empresa, ela não estava legal. A escola não vinha bem, já por um monte de situações que vinha já do Eduardo anterior, saúde familiar, enfim, etc. e tal, ele acabou dando uma situação difícil. Então, quando você chega numa empresa onde você sabe que não vai ter o resultado que você espera de imediato e todos os compromissos são de imediato, isso te traz muita incerteza. E aí você começou a tentar sentar e pôr a mão e os olhos mais focados, onde você pode melhorar a gestão, que acho que foi o nosso grande diferencial aí, de poder recuperar e melhorar a empresa. Como nós já dissemos que a gente comprou com parcelado, a gente recuperou em pouco tempo, começamos a pagar dobrado, reduzimos bastante o tempo de pagamento. Enfim, foi essa gestão, você foi enfiando a mão na massa para você entender bem onde estavam os buracos aí que a gente poderia melhorar. Foi assim que melhoramos e recuperamos bastante ela hoje. E graças a Deus ela está legal, equilibrada. Gente do céu, que caos que foi a pandemia. A gente recebeu a notícia. Inicialmente, acho que como todo brasileiro, a gente ficou, imagina, não vai ser tanto, né? Calma. E inicialmente a notícia chegou como, olha, vamos fechar 2 semanas. E a gente até pensou, poxa vida, vamos repor essas aulas, né? 2 semanas, 2 aulas, 1 aula por semana. Então a gente repõe 2 aulas para os alunos. E aí veio o insight, o pessoal falando, as pesquisas, do tipo, olha, não são só 2 aulas, vai fechar mesmo. Do céu, que caos que foi a pandemia. A gente recebeu a notícia, inicialmente, acho que como todo brasileiro, a gente ficou, imagina, não vai ser tanto, né? Calma. E inicialmente a notícia chegou como, olha, vamos fechar 2 semanas. E a gente até pensou, poxa vida, vamos repor essas aulas, né? 2 semanas, 2 aulas, 1 aula por semana. Então a gente repõe 2 aulas para os alunos. E aí veio o insight, o pessoal falando, as pesquisas, do tipo, olha, não são só 2 aulas, vai fechar mesmo. E a gente não tem, o nosso know-how é presencial. Tudo que a gente faz aqui, o que a gente passa, o que a Riff Musical a gente consegue passar toda essa energia porque as pessoas estão aqui. Exatamente. Como que você transmite energia, empolgação, animação, música, lúdico por um celular, gente? A dificuldade é imensa e eu admiro muito as pessoas que fazem isso hoje porque é muito difícil você passar isso por uma tela. Então, a hora que virou e falou fecha, que eu abri essa escola no dia seguinte, não tinha ninguém. Eu olhava para essas paredes, eu olhava para essas coisas, eu olhava para os instrumentos e eu falava, meu Deus, e se não voltar? Eu liguei para ele chorando e eu falei, a gente vai perder a Riff. Sentamos com os professores, fizemos uma reunião e falamos, olha, e agora? O que nós vamos fazer? E eles foram muito parceiros nisso, vamos entrar com aula online. Como que nós vamos fazer isso? Não sei. Que forma? Não sei, mas vamos tentar. Então a gente falou para os alunos, fizemos um vídeo, mandamos para os alunos falando, olha, mesmo dia, mesmo horário que você estaria aqui, você vai entrar no computador e a gente vai fazer aula por lá. As primeiras aulas foram terríveis, acho que para todo mundo se adaptar com isso, assim. O mundo se adaptar, né? A gente não tinha experiência nenhuma, principalmente em mídias, porque como a Thaís disse, o nosso cerne é presencial, é com os alunos aqui, onde você passa toda uma energia.
E aí, de repente, no dia seguinte, você tem que fazer isso por internet, ou por celular, ou por seja lá o que for. Realmente era muito difícil, falta de know-how e o medo do momento naquele momento. Todos estávamos com muita dúvida, não sabíamos para que lado você iria. Enfim, foi complicado, sim. A gente teve muito receio. Agora, a única coisa que a gente acreditava era o seguinte, que em algum momento iria passar e que a gente iria tentar ver. Então, o importante era você se organizar e se estruturar para se manter, mesmo que quieto, por menor possível, né? Teve uma perda imensa, como todo mundo perdeu, mais da metade da escola parou, porque também estava um receio das famílias, das pessoas, dos empregos, enfim. Foi muito complicado. Foi um momento que acho que não teve quem no Brasil ou no mundo sabia certeza. Isso eu acho grande mudança é isso. Para onde nós estamos e para onde nós vamos. Ninguém sabia disso. Isso causou uma incerteza muito grande. Foi difícil. Sebrae, hein? Ajudou muito. Sebrae foi muito determinante. Sebrae, a gente, como nós já falamos agora, a gestão é diferente, né? Você está numa parte onde você tem que atitude, você tem que resolver, né? Isso você tinha falhas, você nunca teve necessidade disso. Então o que aconteceu foi isso, a gente começou a ter uma ajuda do Sebrae na questão de gestão, questão de controle, questão de posição, isso foi muito importante. Eu devo muito ao Sebrae no início de toda essa jornada, tive muito apoio deles. Gosto demais, acho uma empresa incrível e que ajuda principalmente os empreendedores, façam e tenham eles como parceiro, é a melhor coisa que posso fazer. Olha, o Sebrae ele realmente ajudou a entender o negócio como um todo. Então, para mim era muito importante entender quem era a RIF, qual era o nosso diferencial, o que a gente fazia que outras pessoas não faziam, né? Então, essa foi a primeira parte que a gente foi entendendo da RIF, quem era, quem somos, missão, visão, valores. E a partir daí a gente foi entendendo também como coordenar isso. Uma vez que você entende quem você é, então como você controla? E aí a gente foi para a área financeira, para a área de planilhas, para a área de gestão, para a área de pessoas. A gente começou a entender tudo e foi uma grande ajuda o Sebrae. A gente não sei se a gente teria conseguido sem eles, assim, foi realmente muito, muito legal. Os cursos são muito legais, as pessoas, a gente teve algumas situações assim que o pessoal do Sebrae ajudava a gente, às vezes até por mensagem, por e-mail, coisas que a gente não sabia, planilhas que a gente procurava e não achava em lugar nenhum, cursos que eles indicavam, olha Thaís, esse aqui vai vir agora, faz esse que esse aqui vai te ajudar bastante. Então foi bem legal mesmo. Hoje nós temos 30 cursos, nós temos 30 professores, nós temos uma estrutura de 11 salas, nós temos 2 recepcionistas, temos uma estrutura bem legal. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 5 salas, né? E a gente foi crescendo ao longo disso. Nós tínhamos em torno de 17 cursos e em torno também de uns 12 professores. Então, tudo isso foi crescendo conforme a demanda, conforme o interesse. Necessidade de instrumentos, de descobrir coisas novas. E o que é legal é que, assim, como nós estamos no meio de um monte de músicos, então às vezes chega para nós uns instrumentos bem diferentes. E às vezes a gente não tem aqui, até por falta de procura, enfim, interesse, né? Mas aí a gente arruma, porque é só você perguntar. Sempre tem um músico, que tem um amigo músico que toca um instrumento diferente. Então a gente tem 30 oficiais, mas extra-oficiais a gente consegue vários. O importante é que a gente tenta prezar, a maioria desses profissionais que estão com a gente, a maioria são músicos e a maioria, posso dizer para vocês, que são formados. Então, isso eu me pego muito cobrança. Eu acho que tem que ter, para a gente poder ter o dom de ensinar, você tem que ter alguém que saiba ensinar. Então a gente exige pelo menos que ele seja formado em alguma faculdade de música ou que tenha um curso técnico de música. E caso, nós temos algumas exceções aqui, mas eles dão aula, um deles, por exemplo, usando de exemplo, ele dá aula há 30 anos. Então, quer dizer, por mais que não tenha uma formação de faculdade, e sim a formação técnica, mas esses 30 anos de know-how dá para ele hoje
várias faculdades de música, né? Então, para dar aula, ele é um profissional de alto gabarito. Com toda essa evolução de aí, nós tivemos os alunos evoluindo também. Nós pegamos a escola com mais ou menos uns 70, 80 alunos. Hoje estamos por volta de uns 180 alunos, mais ou menos. Quer dizer, é um volume grande, uma responsabilidade imensa, e a gente tem isso como um desafio pessoal de poder ter um crescimento legal de alunos e, se possível, até amanhã depois, uma expansão para uma outra filial, um outro lugar para fazer uma escola. Para mim significa tudo esse lugar, gente, tudo. Eu amo estar aqui. A RIF para mim, ela foi um recomeço. A RIF significa sonho, a RIF significa alcançar e ultrapassar, eu acho, os nossos limites. Então, o que eu gosto desse lugar é porque ele realmente representa e ele demonstra para as pessoas que aqui você consegue. Sabe, a música te traz isso. Quando você toca uma música e você acha que você não vai conseguir, de repente você supera, aquela música sai. Então, é minha relação com a RIF. Ela se superou pra mim, me fez superar. Então, ela é superação. RIF pra mim é tudo. A RIF significa uma mudança de vida, né? Eu saí de uma área de exatas, vim para humanas, na área de muita cobrança, e aqui uma área de muito lúdico, né? Uma coisa muito leve, né? Em relação ao que a gente tinha. Então representa muito, foi uma mudança de vida onde a gente começa uma nova etapa, né? Depois de tanto tempo de um lado, a nova etapa de outro lado. Muito legal. Nesse período todo que a gente está aqui, são 8 anos de história, e eu só tenho coisas fantásticas. A RIF é o palco da minha vida hoje. Então, tudo que aconteceu de bom e não tão bom aqui, eu contei com a RIF. Então, hoje, o meu sonho para ela é que ela possa ser a maior escola possível do universo e que a gente tenha um crescimento muito grande, porque eu acho que ela merece. Então, hoje ela é o meu sonho, a minha realidade. Eu amo esse lugar com todos os pedacinhos da minha alma e eu vou lutar sempre por ela, por tudo. Ela sempre vai ser minha prioridade.